Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani Andrade e hoje eu quero conversar com vocês sobre a doença de Huntington. Vocês conhecem? A doença de Huntington é uma condição neurológica grave, uma doença neurológica grave, de certa forma até rara, mas que ela provoca uma mutação no gene da huntingtina. Esse gene ele sofre uma mutação. Essa mutação faz esse gene se expandir. Essa expansão libera uma toxina, e essa toxina é o que vai provocar toda a alteração na parte do sistema nervoso. Então, essa toxina é o que vai fazer a degeneração nervosa e vai acabar gerando alguns sintomas, algumas características. A primeira e a principal delas, nas pessoas que têm doença de Huntington, são os movimentos involuntários. A gente tem que entender que quando nós estamos num padrão neurológico normal, nós temos movimentos voluntários. Esses movimentos são coordenados pelo cérebro. Apesar de serem voluntários, muitas vezes eles não são conscientes para nós. Então, vamos dar um exemplo de você querer pegar um copo de água em cima da mesa. Para você pegar esse copo de água, você não faz deixa eu levantar o meu ombro, deixa eu esticar o meu cotovelo, deixa eu fechar a minha mão. Você não pensa para controlar a velocidade, nem para executar o movimento, porque esse processo já é muito rápido dentro do nosso cérebro. Que bom, né? Imagina se a gente tivesse que gastar tanta energia para fazer tudo isso. Esses são os movimentos voluntários. Nosso corpo faz porque ele tem que fazer, porque ele sabe fazer isso. Muito bem executado pelo nosso cérebro. O problema é que essa toxina corrói o nosso cérebro, no caso das pessoas que têm a doença de Huntington. E com isso, esses movimentos voluntários são interrompidos por movimentos involuntários, muito conhecidos como coreia. Coreia, pela tradução, ela, se eu não me engano, no grego, ela significa dança. Então, quando as pessoas olhavam as pessoas com coreia, elas lembravam de dança. Por quê? São movimentos involuntários, repetitivos e sem coordenação nenhuma e sem padrão nenhum. Então, são movimentos, não é um movimento só de pescoço, um movimento só de braço, ele não é localizado só em uma região. E ele não é um movimento repetitivo da mesma forma. Então, a pessoa repetia no braço, sempre levantando. Não tem padrão. Entendeu? Então, a pessoa às vezes mexe a cabeça, ela mexe o braço, ela mexe o tronco. Então, são movimentos repetitivos, involuntários, sem coordenação e sem nenhum tipo de padrão. Por isso que as pessoas associavam a dança. Então, esse movimento ele é interrompido por causa disso, certo? Então, essa é a principal característica, a coreia, o movimento involuntário de qualquer parte do corpo, tá? E aí, as outras duas características que são muito fortes nessas pessoas são consequências da coreia, né? Pensa uma pessoa que tem essa característica, né, de movimentos involuntários vivendo socialmente, vivendo dentro da sua casa, vivendo numa escola, num trabalho. Esses movimentos acabam incapacitando a pessoa, porque ela nunca sabe quando vai vir, nunca sabe quando vai acontecer. E isso faz com que ela tenha dificuldades, problemas de socialização. E essas pessoas, então, elas têm uma tendência à depressão e uma tendência... Então, falar aqui porque é uma palavra que pode cortar ali, né? Então, essas pessoas têm uma carga emocional muito grande, essa alteração psicológica muito grande, porque altera muito a sua vida, né? Então, é uma outra característica delas, tá? E a terceira característica da doença de Huntington são as alterações cognitivas. Então, a pessoa, ela não tem só movimentos involuntários, ela tem também alterações na parte da consciência, sabe? Então, questão de memória, sincronização de movimentos. Essa pessoa também pode ter falhas, né, nas memórias e nos movimentos, como eu disse. Alterações cognitivas, então pensar, falar. Sabe quando a gente vê uma pessoa que talvez a gente pode chamar sem filtro? Às vezes a pessoa fala ou fala coisas que não tem muita ligação uma com a outra. Então essas alterações também são características da doença de Huntington, tá? Sincronização de movimentos, então fazer alguma atividade repetida, mas repetido naquele padrão. Tudo que tem muito padrão fica mais alterado para a cognição, para essa atividade
da pessoa com a doença de Huntington, tá? Então, é uma doença que exige muita atenção, muito cuidado. E espero que tenham ficado claras as principais características para vocês, tá? A alteração dos movimentos involuntários, a alteração psiquiátrica, como a tendência à depressão e a alteração cognitiva também, certo? Até a próxima, gente!